Olá, queridos irmãos, estamos começando mais um ID. Uma boa tarde a todos, obrigado pela companhia. Hoje vamos orar com você o Evangelho de João, no capítulo 6, o verdadeiro motivo. E quem vai apresentar para nós essa oração, essa meditação, é o Sandro. Sandro é um companheiro já de vários outros programas e que todos vocês conhecem. Conhecem também o quão é bom ouvir o Sandro meditando e orando o Evangelho conosco. Obrigado, Sandro, por estar aqui conosco novamente. Boa tarde, Paulo. É sempre uma alegria. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela TV Canção Nova. E esse evangelho é um trecho maravilhoso, diálogo rápido de Jesus com Pedro, mas o que é conversado aqui nos remete a alguma coisa que é vital, é o centro da nossa vida. Amém, Vale a pena. amém. Antes de começarmos, então, vamos ouvir a palavra do Padre Ladislau e a oração para o dia de hoje. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Santo, Santo, Santo meu Deus, meu Senhor. Para ti pertence todo louvor e toda glória. Tu és vivo e presente com teu amor, com tua misericórdia, com teu poder. Reconheço as riquezas da tua graça, o dom da vida, a família e tudo que cerca a minha vida. Agradeço que tu chamastes para teu plano amoroso viver a minha vocação. Agradeço o passado, presente e mesmo o futuro, tudo o que fizeste e estás fazendo. Quero permanecer no teu amor e com alegria proclamo que tu és o meu Pai amado, bendito. Santo, Santo, Santo é teu nome para sempre. Amém. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 65 a 69. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente, né, Sandro, trata-se da essência, né? Exatamente, Paulo, a essência está aqui nesse diálogo. E ele está inserido é o finalzinho do capítulo 6, onde ele diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida, quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. E nós lemos, né, desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. E aí ele pega e olha simplesmente para os 12, que são hoje os nossos bispos, junto estava Pedro, o Papa, e diz assim, quereis vós também retirar-vos? Pergunta simplesmente para eles. E aí Pedro vem e dá essa resposta maravilhosa, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu lembro do nosso pai, nosso fundador, o padre Ladislau Molnar. Quando nós estávamos preparando retiros, e nós, graças a Deus, trabalhamos em muitos retiros juntos. Inclusive, eu acredito que esse vamos dizer assim, faz parte do carisma da fraternidade, Sem dúvida. porque o Padre Ladislau bateu muitas vezes para nós, aqui vamos fazer retiros autênticos. Retiros autênticos. O que é um retiro autêntico? A pessoa realmente se retira da sua realidade e tem um encontro pessoal com Jesus. E nós testemunhamos que nós tivemos em muitos retiros e vimos muitas pessoas ter. E a preocupação do Padre Ladislau muitas vezes era essa. E depois do retiro, acabou. As pessoas têm aquele encontro, muitas vezes aquele momento de emoção. Quantas dinâmicas, abraço do Pai, encontro com Nossa Senhora, efusão do Espírito Santo, oração de renúncia, libertação. E depois, o que vem depois?
A nossa vida depois, o que segue? Aqueles aplausos, foi tudo muito lindo, mas a sequência. E aí Pedro vem e dá a resposta. Ao frigir dos ovos, no fim de tudo, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, para nós também, o que vale é isso, a vida eterna. Isso é o que vale. Nós não podemos nunca tirar diante dos nossos olhos que nós estamos passando por essa terra, somos peregrinos nessa terra, somos viajantes, somos passageiros, estamos de passagem aqui, e nós queremos o bem maior, que é a vida eterna. Os nossos olhos têm que estar fixos na vida eterna, que é a vida com Jesus, porque também tem a morte eterna, para aqueles que aqueles que ficarem à esquerda. O Senhor vai chamar: vinde benditos de meu Pai, vai separar os bons para a direita, os maus para a esquerda, se torna no Evangelho, mas nós queremos a vida eterna na presença de Jesus. Nós não podemos tirar isso dos nossos olhos. E é isso que deve nos mover para dentro da igreja, deve nos mover para rezar, para ler a palavra. Eu tenho pensado, meditado, são mais de 30 anos, esse ano, graças a Deus, fecho 31 anos de caminhada, desde que eu voltei para a igreja, para a vida da igreja, e a gente vai vendo as coisas, acontecerem, e como o mundo caminha, e como o Senhor é claro na sua palavra, que diz que faz o sol nascer para justos e injustos, a chuva quando cai não faz diferença para aqueles que estão na igreja, daqueles que estão fora da igreja. O que eu quero dizer com isso para você, meu irmão, para nós? A vida, ela é igual assim para todos nós. Nós temos situações alegres, situações tristes, nós teremos vitórias, nós teremos derrotas, nós teremos situações em que a gente vai ficar muito derrubado, mas precisamos manter a nossa fé e estar junto com o Senhor, sempre com Ele, porque Ele é o verdadeiro motivo, é o Senhor. Nós vamos encontrar fora da igreja pessoas melhores que nós, pessoas mais equilibradas, pessoas mais calmas, pessoas mais carinhosas. Nós vamos encontrar fora da igreja casais equilibrados, famílias inteiras equilibradas. Às vezes a gente fica olhando, tem um médico que nós vamos assim, ele é uma clínica, o nome da clínica é a família dele, aí tem o pai dele que era médico, e aí tem os irmãos, os primos, quase todos médicos, e a gente olha, mas que lindo, conseguiu passar esse legado, e muitas vezes a gente não consegue passar o nosso legado de fé para os nossos filhos. Exatamente. A gente não consegue fazer, às vezes, que os nossos filhos sejam cristãos, participem da igreja. Às vezes a gente consegue fazer uma família toda do mesmo time, mas não consegue levar, às vezes, para dentro da igreja. E nós vamos ver isso fora da igreja. Nós vamos ver pessoas que não rezam, que não frequentam, que dizem que não acreditam em Deus, mais bem-sucedidas do que nós, que fazem viagens para a Europa, para a Ásia, vão para Cancún, vão para lugares maravilhosos, e a gente mal consegue ali chegar na Santa Catarina, nas férias. Não é isso, entende? Não é isso que nos move. Não é a cura física. Você vai ver pessoas que vão viver até os 90 e poucos anos sem ter colocado o pé dentro da igreja, com uma saúde de ferro. Talvez aconteça até na vida delas curas que os médicos não vão explicar. Não é isso. Não é isso. O que nos move é isso que está aqui. A vida eterna. A presença, o amor a Deus. É por isso que a gente sai. Por isso que a gente sai de casa. O pessoal aqui já está fazendo... Na primeira parte foram quantos? 60 programas? 54, acho. Sim, mas agora com os da nova temporada já chegou. Já quase 70. Quase 70 noites, tardes gravando aqui, fazendo. Nós, participando de missas, você que vai à missa, o pessoal que vai à missa diária, 360 missas, 365 missas. Quem vai à missa aos domingos, mais de 50 missas por ano. Por que a gente faz tudo isso? Para buscar uma graça? Para buscar um emprego, para buscar um celular melhor, para buscar... Não! Não é isso. Porque na igreja eu vou arranjar uma namorada, vou arranjar um marido. Não é isso. Meu irmão, não é isso. Não é. Se nós vamos para a igreja por outro motivo qualquer que não seja conhecer o Senhor, e aí no final da nossa vida nós estarmos junto dele e passarmos a eternidade na sua presença, nós não estamos indo pelo motivo certo. O verdadeiro motivo, que deve ser o central, é esse. Talvez o começo, a isca que o Senhor tenha utilizado para trazer você de volta,
Você pode ter se apaixonado por alguém, pode ter encontrado uma turma de amigos, pode ter sido bem acolhido, como a gente acolhe as pessoas com carinho, a gente dá amor, procura dar o amor de Deus, valorizar, a pessoa se sente bem, cria aquele círculo e vem, se apaixona, sabe, por N motivos, tem uma doença e reza, porque precisa ser curado, N motivos, mas nós temos que passar de fase e saber que efetivamente o que nos tem que levar para dentro da igreja é o Senhor, é o amor a Ele. Se não for isso, nós vamos enxergar essas coisas que eu acabei de falar. Ah, mas fora da igreja tem gente que isso. Fora da igreja tem gente que aquilo, tem gente que aquilo outro, tem gente que consegue namorar, tem gente que casa, tem gente que tem um carro melhor que o meu, fora da igreja. Mas a gente não está na igreja por causa disso, não é um banco de negócio, Jesus não é um banco, Jesus não é casamenteiro, Jesus não é nem curandeiro, Ele não é. Jesus é o Senhor. E aí Pedro diz assim, nós cremos e sabemos. Paulo, queridos irmãos, Pedro está dizendo, nós sabemos. Saber não é sentir. Saber é a inteligência que está falando. Aqui quem falou foi o intelecto. Eles perceberam, eles entenderam. Por isso que ele disse, nós cremos, aí entra a fé, e ele disse, nós sabemos. E se nós sabemos, vamos caminhar com isso que a fé, que o Espírito Santo nos revelou. Nós sabemos que Ele é o motivo, não há outro. Para você que reza o terço, só lembrando, para você que reza o terço, para você que reza o rosário, quando nós rezamos cada Ave Maria, nós estamos pedindo no final da Ave Maria, rogai por nós, não, é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós pedimos isso mais de 50 vezes quando rezamos o terço, para a hora da nossa morte nós estarmos firmes e fiéis com o Senhor, para termos essa vida eterna. Não corremos o risco, como diz São Paulo, no fim, eu que me esforcei, vou eu perder o prêmio maior. O nosso prêmio maior é o próprio Deus, é Ele mesmo. Talvez até agora estava meio turvo, assim, não estava bem claro para você. Quero, em nome de Jesus, com a graça do Espírito Santo, entrar na sua casa e deixar isso bem claro para você. É o próprio Cristo, é Ele que deve estar diante dos nossos olhos, aqui nesta terra, para que depois, quando nós passarmos, a gente passe a vida eterna com Ele. Este é o verdadeiro motivo. Por isso que nosso querido Padre Ladislau sempre batia nessa tecla conosco. Não são as palmas, não são os aplausos no retiro, mas o que fica realmente é o encontro pessoal com o Senhor e nós descobrimos que Ele é o centro da nossa vida. De quantos retiros e o nosso tabernáculo, Paulo, quantas pessoas vai ajudar também a mostrar essa realidade do verdadeiro motivo que é o próprio Senhor. Sem dúvida, sem dúvida. Foram inúmeros retiros até agora, né, Sandro? E serão realmente muitos mais assim que nós conseguirmos concluir o nosso tabernáculo, né? E já que estamos falando no tabernáculo, vamos convidar o nosso telespectador a escutar, a ver e a ouvir o Padre Ladislau conclamando a cada um de nós pela conclusão desta casa, que será a nossa futura sede e a nossa futura casa de retiros, para isso que o Sandro está falando, né? Para que nós busquemos a eternidade com vida e não a eternidade com morte, né, Sandro? Como dizia o Sandro tão bem nesse primeiro bloco do programa, né? Vamos ouvir o Padre Ladislau, então. Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Pois então, né, Sandro? A gente falava antes deste vídeo do tabernáculo, né? Quantas graças a gente realmente recebeu um simples retiro, né? E que muita gente pensa assim, que eu não vou ficar um fim de semana ouvindo não sei o quê, fazendo retiro. Passa tão rápido. É muito rápido.
Passa muito rápido, né? A gente tem nossos retiros de semana aqui, retiro de silêncio, que eu já tive a oportunidade de fazer, graças a Deus, segunda a sexta. E são tempos maravilhosos, assim, de encontro com o Senhor, de encontro com a nossa realidade, colocar a nossa realidade aos pés do Senhor. Isso é que muda a nossa vida, transforma a nossa vida. E os nossos retiros, realmente, motivados pela palavra do nosso fundador, o Padre Ladislau, são retiros autênticos. A gente se esforça para que sejam de verdade, não só em palavras, mas em atos, retiros autênticos de encontro profundo com o Senhor. E a gente falava, antes do vídeo do Tabernáculo, sobre o centro que é a vida eterna, e eu lembrava de São Paulo, que fazia essa comparação com os atletas, né? Os atletas colocam sobre si quantas limitações, né? Eles não podem isso, não podem aquilo, treinam tantas horas por dia por uma coroa corruptível. Quanto mais nós devemos fazer os nossos sacrifícios por uma coroa, por um prêmio que não se corrompe, que as traças não roem, os ladrões não roubam, que é a vida eterna. E nós dedicamos tanto tempo lutando pela nossa carreira, pela nossa vida bem-sucedida. E eu lembro de um dos santos mais populares do mundo. E aí a gente admira tanto, olha tanto para ele, mas não faz o que ele faz. A gente não consegue enxergar exatamente a essência do que São Francisco fez. A gente batalha por ter uma vida confortável, por ter bens, e São Francisco foi exatamente no caminho contrário. Ele era um jovem cheio de bens e larga tudo para viver na pobreza, porque ali ele teve seu encontro com o Senhor, e hoje nós temos os franciscanos, Milhares, né, de pessoas. Milhares que buscam este mesmo ideal de vida de pobreza, de seguir o caminho contrário, que é o caminho que nós somos chamados a fazer em vista deste prêmio. O maior prêmio é o Senhor. Quando o Santo Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma Teológica, o maior teólogo de todos os tempos, ele teve uma visão, e aí o Senhor se apresentou diante dele. Aí o Senhor diz assim: escrevestes bem sobre mim, Tomás, que tu queres de prêmio? E aí diz que Santo Tomás disse para ele: Senhor, não quero nada, somente a ti mesmo. Só isso. Pediu, e diz que depois daquilo ali, Santo Tomás não escreveu mais, porque a visão de Deus, ele disse: olha, escreveu a Suma Teológica, e diz que não chega nem perto daquilo que é o próprio Deus. Ele disse: escrevi tanto e não é nada perto da grandeza de Deus. Então, é essa grandeza que tem que nos atrair, a grandeza de Deus. É isso que tem que nos levar para dentro da igreja. É isso. Quando nós formos para a igreja pensando nele, no fundador, naquele que deu a vida por nós, no seu Pai, movidos pelo Espírito Santo, nós estaremos assim velhinhos como a gente tem tantos aqui na nossa comunidade, né, tantos que já partiram até na fidelidade, deram até o seu último suspiro pela comunidade, pela obra, pelo Senhor, tantos que ainda estão caminhando. E isso foi uma coisa que eu recebi essa graça quando eu coloquei os pés aqui, e nós temos ainda, graças a Deus, sementinha, grupo de jovens, e foi crescendo. Eu olhei e vi o apostolado da oração, e vi os grupos de oração com muitas pessoas, e também grupos de jovens com muitos, e grupos de adultos também com muitos idosos. Eu olhei aquilo ali e disse: isso aqui é para a minha vida inteira. É para a minha vida inteira, e quando eu tiver os meus filhos, eles vão ter o mesmo caminho, vão poder entrar no Sementinha de Jesus, depois ir para o grupo de jovens, depois continuar trabalhando na equipe de liturgia, e vai trabalhando, quando tu vê, tu tá velhinho, tu tá ali, já não tem mais aquela vitalidade, mas tu tá ali dentro, tá ali rezando o teu terço, tá ali fazendo a tua adoração. Por quê? Porque a vida melhorou. Claro, pode até ter melhorado fora, pode. Melhora, claro que melhora. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. São Paulo já disse na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Vai cooperar para nós? Claro que vai. Ele cuida de nós. Atos dos Apóstolos, ele tem cuidado de nós. Mas não é isso. Não é isso, meus irmãos. Não foi isso que atraiu os 12. Tanto que nós lemos, você pode ler nas 4 versões do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar nenhuma cura física em nenhum dos 12.
Nenhum dos 12 foi curado fisicamente, mas a sua alma foi restaurada. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. É exatamente isso, curar a alma, mexer lá dentro de nós, sentar no trono, aquilo que gira, a nossa vida gira em torno do quê? Né? Os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam milagres, mas nós, o Cristo crucificado, o lema de ordenação do Padre Ladislau, nosso Pai, e deve ser também o nosso. Nós buscamos o próprio Deus, buscamos o próprio Senhor. Por isso que Ele vem sobre nós, quando nós pedimos, Ele nos ajuda a encontrá-lo. Como um pai que brinca com o seu filho. Se você lembra quando você brincava com seu pai, ou se você é pai e tem o seu filho, quando um pai brinca de esconder com uma criança, 3, 4 anos, se o pai não faz um barulho, se o pai não ajuda, se o pai não dá uma espiada, a criança vai ficar até ela ficar adulta, vai ficar procurando aquele pai. Porque, claro, ele tem discernimento, ele vai saber se esconder, mas o pai faz o barulho, porque a alegria é quando a criança encontra. O nosso Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele quer que a gente o encontre. Ele quer que a gente o encontre e o coloque no centro da nossa vida. Ele quer isso. Por isso ele nos ajuda. Ele nos ajuda a encontrá-lo. Então, deseja isso. Se ainda não é, deseja isso. Foca o teu olhar, o teu coração no Senhor. Por isso que o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Amar a Deus, não as coisas que Ele pode nos dar, ou as coisas que Ele pode realizar na nossa vida, não, mas Ele próprio. Este é o verdadeiro motivo. Nós queremos rezar agora, eu quero rezar junto com você, para que o Senhor se apresente diante de nós de um modo apaixonante, de um modo que nós vamos reconhecê-lo e vamos encontrá-lo, e nós vamos dizer assim, não há mais nada o que procurar nessa vida, senão somente o Senhor. Que nós possamos fazer como aqueles 12. Quando Jesus chama Mateus, por exemplo, ele não dá um discurso. Ele não fica falando o tempo todo como eu estou falando aqui com você. Jesus olhou nos olhos de Mateus e disse, vem e segue-me. Só isso foi o suficiente. Hoje o Senhor está se apresentando diante de você, diante de mim, com a sua grandeza, com o seu amor, com a sua realeza de Deus, mas também com a sua misericórdia. Se eu falei de Francisco que fez o caminho oposto, imagine ele, que São Paulo diz na carta aos Filipenses, deixou a sua condição de Deus e veio viver a nossa vida humana, ficar cansado, sentir fome, sentir dor. Por que isso? Que amor é esse? Simplesmente porque nos ama. Então nós vamos buscar seguir os mandamentos e vamos para dentro da igreja por coisinhas assim da nossa vida. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu vou cobrar o 100 por um. Como Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Não há ninguém, o próprio Senhor diz, tem ninguém que tenha me seguido que eu não vou dar 30, 60, 100 vezes mais do que tem nessa terra. E a vida eterna, sim, nós vamos receber, mas não é isso, entende? Não é isso. Quando a gente encontra e a gente procura e fica buscando essa realidade, esse encontro com o Senhor e buscar realmente ter essa vida focada nele, a vida ela se torna mais fácil. A gente vive a vida de um jeito diferente quando a gente tem diante de nós o verdadeiro tesouro, que é o próprio Senhor. Que Ele esteja se apresentando diante de você como uma pérola preciosa, como aquela moeda que foi perdida e depois foi encontrada. Ele é que é. O verdadeiro motivo não há outro. As outras coisas vão acontecer ao natural na sua vida, como aconteceram na minha. Casei, encontrei a minha esposa no grupo de jovens, minhas filhas estão aqui. Aconteceu. Mas as minhas filhas, uma tem hoje 9 e 14. Mais tarde, quando elas fizerem 18, às vezes eu converso. Quando vocês tiverem 18, vocês vão escolher a vida de vocês. Eu faço tudo para que elas escolham o caminho da igreja, do Senhor. Mas eu não tenho a certeza que elas vão escolher, porque elas têm a liberdade. Mas eu estou ali por causa dele, eu tento mostrar isso para elas. E quero continuar assim.
E te convido para descobrir isso, porque isso nos dá uma segurança de vida e faz que a gente viva melhor. E é aí que a gente consegue que as pessoas nos vejam e enxerguem aquele brilho no olhar, aquela paz interior, e as pessoas vão ver assim, mas por que é tão diferente? Por que nós somos diferentes por causa disso? Nós encontramos o motivo. E o motivo tem nome e sobrenome. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você já encontrou o motivo, né, Paulo? Já. O Paulo já encontrou o motivo. Você olha nos olhos dele, você tem certeza que o Paulo encontrou. E o pessoal que está trabalhando aqui, o pessoal aqui do ID, esse pessoal, todo mundo já sabe. Todo o pessoal já sabe. Todo mundo já tem um motivo bem claro diante dos seus olhos. Por isso que é uma alegria vir aqui fazer esse programa. O tesouro já está claro. Né? Já está. A gente já sabe o que descortinado já. É. E nós queremos então convidar você, querido telespectador, que ficou conosco até agora, vamos rezar uma Ave Maria em honra da nossa padroeira, a Mãezinha de Deus, a Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Obrigado, Sandro. Muito obrigado novamente. É sempre muito bom poder orar, poder meditar o Evangelho contigo. Sempre bom estar aqui. Muito obrigado para você que esteve conosco, que nos acompanha. Fique conosco também na próxima semana. Até lá e fiquem todos com Deus.